Meu saravá fraterno a todos, mais um encontro do canal Portal de Aruanda. É sempre uma satisfação nos encontrarmos aqui para mais uma troca de conhecimentos, mais um bate-papo, mais um encontro enriquecedor aqui no nosso canal. Bom pessoal, para quem está vendo um vídeo meu pela primeira vez, sou Marcelo Gutierrez, sou dirigente da Choupana do Cacique Pena Dourada, um sacerdote de Umbanda, e apresento o nosso programa Meu Saravá Fraterno. Como eu sempre tenho feito, eu tenho colocado aqui temas, mediante aos pedidos das pessoas que nos seguem nas redes sociais, lá no Portal de Aruanda e aqui no próprio canal. E tem sido bastante interessante o retorno, a troca de ideias, aquilo que a gente tem podido contribuir de alguma forma para, através do nosso conhecimento, nos ajudar as pessoas que procuram esclarecimento, procuram uma trajetória de entendimento mediante as coisas que envolvem a espiritualidade, que envolvem a mediunidade, que envolvem as religiões afro-ameríndio descendentes. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre mais um assunto que eu acredito que de alguma forma vai contribuir sim para ajudar as pessoas que procuram essa parte de esclarecimentos, conforme eu disse. O médium e as virtudes, né? Como que o médium tem que ser perante ao seu trabalho mediúnico? Como que deve ser a conduta de um médium? Um médium, ele pode ser uma pessoa comum, sem nenhum tipo de pré-requisito para ele desempenhar um bom papel mediúnico. Bom, gente, tudo na vida nós temos que partir do pressuposto que nós temos que nos preparar, não é verdade? Se você é profissional de alguma coisa, você tem que estudar aquela profissão. Se você tem um tema que você vai querer dominar, você tem que estudar. Não existe nada que você possa fazer na vida sem preparo. E não é diferente para o médium. Um médium sem preparo, um médium sem conhecimento, um médium sem interesse, ele vai ser um barco à deriva. Isso parece redundante, mas é bem natural a gente ver a dificuldade que os médiums, que as pessoas que têm mediunidade acabam restringindo a questão do estudo, a questão do aprimoramento, do preparo. Muitas pessoas falam, eu sou médium, eu fiquei sabendo que eu era médium, eu preciso desenvolver a mediunidade, eu tenho uma série de distúrbios, eu tenho uma série de problemas. Mas aí quando vai num terreiro, numa casa espírita, num ambiente esotérico, onde se pratica a intermediação mediúnica, quando se chega na parte do estudo, nós vamos ter uma dificuldade imensa de fazer com que as pessoas ajam com interesse ao estudo, né? A gente vê muito nos terreiros, nas casas espíritas, a questão, eu sou médium no sentido da vaidade. A mediunidade proporciona para muita gente a sensação de poder, quando se é clarividente, por exemplo, começa a perceber coisas, começa a adivinhar coisas e confunde que o papel do médium ele não é um simples mediador, mas aquele mediador que se envolve única e exclusivamente com a adivinhação, por exemplo, né? E vai se medir o poder daquela pessoa através da capacidade que ele tem de adivinhar, de perceber coisas. E médium não é isso. O médium, acima de tudo, que é o tema desse vídeo hoje, o objetivo desse vídeo, o médium ele tem que se preparar constantemente. Ele não tem que só achar
que ele vai se envolver com a mediunidade através de uma roupa que ele vai vestir ou de um momento que ele vai buscar o entretenimento. O médium, ele não tem que se preocupar com entretenimentos, ele tem que se preocupar com o trabalho mediúnico. E o que o médium tem que ser acima de tudo? Ele tem que ser uma pessoa completamente direcionada e voltada para o seu aprimoramento, principalmente no que se refere às virtudes. Imagina um médium que ele não consegue perdoar ninguém. O que esse médium vai passar para o seu consulente? Um médium que não consegue se desfazer de rancores da vida. O que esse médium vai passar para o seu consulente? O médium tem que ser referência, gente. Ah, mas então eu não sirvo, por quê, Marcelo? Eu não aguento, eu sou uma pessoa, eu gosto de viver a vida assim. Então, para médium, gente, você terá imensas dificuldades. E eu explico por quê. O médium, ele é um canal de ligação com outras dimensões, com inteligências de outras dimensões. Ao mesmo tempo que ele se canaliza com as forças espirituais maiúsculas, ele também vai se canalizar com o astral inferior. Então, se você tem uma propensão, é médium, e tem uma propensão a viver em ambientes densos, em locais onde existe influências de entorpecentes, de drogas, bebidas alcoólicas, sexo desvirtuado, ambientes pesados onde circularão espíritos, entidades, energias densas, tudo isso vai ser canalizado para os seus chakras, para a sua aura, para a sua psicosfera espiritual. Como que você vai chegar você que tem essa conduta densa, desviada, como que você vai chegar numa casa espiritual e vai se prontificar a dar consulta para alguém? Você vai estar completamente impregnado de densidades, não vai conseguir agir com qualidade na sua manifestação, no seu trabalho mediúnico. Outro grande problema do médium que não estuda, médium que não tem interesse em ler, médium que não tem interesse em se aprimorar, médium que não tem interesse em entender nada sobre a sua religião, ele só vai pelo aspecto da roupa que ele vai colocar, da vaidade dele, da aparência dele. Esse médium não é como um computador, é um computador sem programas. A entidade que porventura viesse a se manifestar nesse médium não tem programa, esse médium não tem conhecimento. E nós sabemos que a maioria dos médiuns hoje, maioria esmagadora, os médiuns hoje, eles não são mais, até para médium semiconsciente hoje, está difícil, tá? Quando irá um médium inconsciente, né? Onde haveria um domínio muito grande da entidade que incorporará nele. Então a maioria dos médiuns, eles são conscientes para irradiados apenas. Então, como que um médium sem conhecimento, ele vai conseguir um bom resultado, a entidade que vai se acoplar, que vai se aproximar dele, sendo que naquela mente, nos registros daquele médium, não existe nenhum conhecimento, ele não estuda, ele não quer saber de estudar, ele tem preguiça de ler uma página de um livro que fale sobre alguma situação edificante, que envolva o trabalho mediúnico. Então, médiuns sem estudo, médiuns que não se preocupam com as virtudes, com o entendimento de perdão principalmente, médium que não perdoa, médium que pragueja, médium que reclama da vida,
da existência, médium que só arruma confusão, médium que só quer brigar com os outros, médium que só quer arrumar disputa dentro da casa espiritual, médium que se julga melhor do que os outros porque tem mediunidade, porque a mediunidade dele faz com que ele se torne alguém em destaque, médium que entra numa casa espiritual para buscar cargos, posições, para ele dizer que ele é melhor do que os outros, médium que não tem nenhum conceito cristão de ajudar o seu próximo, que não tem o menor conhecimento da prática da caridade, o que representa o altruísmo, a empatia, esse médium nunca vai conseguir desempenhar um bom papel, um bom trabalho mediúnico. Ele nunca vai conseguir se ajustar, ele nunca vai ser um bom médium. Com o tempo, ele vai inclusive se distanciar pela energia densa que ele tem, pela falta de conhecimento, pela falta do entendimento, pela falta do compromisso com o trabalho mediúnico. Ele vai se afastar até dos próprios mentores espirituais de luz dele, para ficar completamente envolvido com a quiumbaria, com os obsessores, com espíritos que se alimentam de energias, que são energias que esses tipos de médiuns desequilibrados têm para dar de alimento a eles. Então, gente, aprendam de uma vez por todas que, se for para você ser um médium que não tem nenhum interesse pelo seu aprimoramento, você desista de ser médium. Desista, vá fazer uma outra coisa. Porque a mediunidade, ela requer compromisso, dedicação. Tudo na vida tem o seu tempo. Você vai ter o seu tempo para se divertir, para fazer amor, para viajar, para namorar, para fazer tudo aquilo que você, até inclusive se divertir e tomar a sua cerveja, se alegrar, porque o médium também precisa do seu momento de descarga, porque nós somos tanto positivo como negativo, nós estamos num planeta dual ainda, que existe a polaridade. Então você precisa sim, às vezes, extravasar algumas energias para você se equilibrar. Agora, você não pode só viver num lado, você não pode ser nem 8 e nem 80, você não pode ser só positivo, como também você não pode ser só negativo, você tem que ter equilíbrio. Então a mediunidade, e principalmente o médium que ele tome como base referência, nós temos que ter conduta, nós temos que ter comportamento para ensinar aquele que procura amparo. Então o médium não pode viver uma vida comum, uma vida que ele, principalmente como a gente vê aí nas redes sociais, médium ali, o médium está lá toda hora ali, numa grande festa, como se a vida fosse uma grande festa, Aí você vai ver que a situação daquela pessoa, ela é completamente desordenada, Ela não é feliz em alguns pontos da vida dela, então às vezes ela vai buscar no trabalho mediúnico uma fuga, e a fuga na mediunidade não existe. Mediunidade é coisa séria, e ela precisa ser muito bem instruída. O médium tem que se aprimorar, o médium tem que se envolver com o trabalho mediúnico. É uma via que só tem essa linha. Não adianta você fazer mais ou menos, porque você não vai atingir o seu objetivo, principalmente da missão de um trabalho mediúnico, Porque a mediunidade não é nenhum privilégio, ela é uma ferramenta que lhe é concebida para a sua encarnação, para o seu trabalho dentro da encarnação, que é a mediunidade de prova, que eu já falei em outro vídeo, para o seu trabalho, para os seus ajustes, para os seus esgotamentos kármicos e também
de compromissos perante a encarnação atual. Então, gente, médium que não perdoa não vai conseguir atingir bons resultados. Médium rancoroso não vai atingir bons resultados. Médium que disputa, médium vaidoso, prepotente, arrogante, não vai servir para fazer parte de nenhuma corrente mediúnica. Médium é referência. Médium tem que proporcionar estudo, reforma íntima, acima de qualquer coisa, para um trabalho de aprimoramento e engrandecimento para a sua evolução espiritual. Isso é mediunidade. A mediunidade serve para isso. Mediunidade não é para se vanglorificar. Mediunidade é para atingir cargos, para posicionar-se perante o outro como melhor. Isso não é coisa para médium. Médium não tem, a função do médium não é essa. Entendeu? Então fica bem claro nesse vídeo a intenção de desenvolva as suas virtudes para ser respeitado pela espiritualidade superior, para cumprir o seu trabalho e para crescer na sua evolução espiritual. Isso é a ferramenta chamada mediunidade. Ok, gente? Então vamos trabalhar virtudes sempre. Vamos estudar sempre. Vamos sentar, buscar a humildade acima de qualquer coisa. Porque médium que não é humilde, médium que se julga melhor do que os outros, também está na contramão. Está na contramão da mediunidade, vai quebrar as pernas uma hora ou outra. Porque o astral superior hoje, ele não está mais passando a mão na cabecinha de médium prepotente e arrogante, sem humildade nenhuma. Ninguém é melhor do que ninguém nesse planeta, tá? Que fique bem claro a intenção do nosso bate-papo aqui de hoje, que eu possa te ajudar de alguma forma as pessoas que nos acompanham. Eu sou o dirigente aqui da Choupana, como falei no início do vídeo. Todas as sextas-feiras estamos aqui, impreterivelmente a partir das 8 horas, na Avenida Alda, 1041, Diadema, tocando umbanda tradicional. Tá bom, gente? Que Oxalá proporcione muita luz, que os bons mentores, os bons anjos, os bons missionários da espiritualidade maior iluminem cada coração, cada caminho, cada estrada que seja aberta, cada via de entendimento. Meu saravá fraterno e até o próximo encontro.